Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 4. Vamos agora ao item 18 do material didático, na página 78. Os cátaros anabatistas. Bom, eu falei para vocês que haviam na Europa dois grupos, pelo menos, que se identificavam como cátaros, como os puros. Um grupo de cristãos que, quando vão ser agora atacados pelos católicos, eles fogem. Eles não pegam em armas para matar os católicos. Eles não pegam em armas nem para se defender. Eles viviam peregrinando de país para país na Europa. Mas tinham outros tipos de cátaros que foram cátaros que eles se identificavam como cátaros, mas eram maniqueístas. Era um tipo de catolicismo também, mais misturado ainda com o paganismo. E o católico também matou aqueles católicos maniqueístas, né? Agora vamos falar sobre esses cátaros anabatistas. Bom, eu coloco aí uma citação do historiador Edith Wright, escreveu no livro 2000 anos de cristianismo carismático. Ele diz: contrastando com os monges que deram suporte inequívoco à Igreja Católica Romana, surgiram vários grupos de indivíduos no período medieval que desejavam abandonar a Igreja organizada para seguir o que eles consideravam ser a fé e a Igreja adequadas ao padrão bíblico. Esses forasteiros, eu achava melhor chamar de peregrinos, né? Mas eles chamam de forasteiros. Esses forasteiros comportavam muitos grupos, mas o nome mais conhecido pelo qual foram chamados era o de cátaros, que significava puros. Esse epíteto era uma referência direta ao seu estilo de vida moralmente austero, adotado pela inspiração nas Escrituras e em reação à corrupção moral e política predominante na igreja institucional. Na verdade, esse rótulo não era novo, pois vinha sendo usado desde o IV século pelo historiador Eusébio, quando se referia aos seguidores de Novaciano. O conhecimento e as crenças disponíveis hoje sobre os cátaros são baseados quase que unicamente no testemunho dos seus inimigos. Uma pausa aqui para eu explicar isso a vocês. Na verdade, o que nós mais vamos encontrar nesse período e nos 300, 400 anos seguintes serão casos como esses, em que nós vamos encontrar pessoas que são martirizadas e nós ficamos perguntando o que eles pregavam, o que eles ensinavam. Um exemplo que eu vou citar a vocês: se saltarmos 300 anos à frente, nós vamos encontrar 3 homens que eles são chamados na história de profetas. Eles diz que eles tinham o dom de profecia. E esses profetas, eles são conhecidos na história como profetas de Zical. Se você pesquisar na internet, você acha fácil. Esses profetas de Zical, o próprio Lutero dirigiu a execução deles. E quando eu comento com eles, que vai ser no próximo livro, quando eu comento sobre esses profetas de Zical, eu falo, nós não sabemos o que eles pregavam, não sabemos o que eles ensinavam. Se eles se identificavam, a história diz que eles se identificavam como profetas, eles falavam em línguas espirituais, ou seja, seriam pentecostais. Né? Nós não sabemos com detalhes o que eles pregavam. E aí eu digo mesmo que esse historiador diz. Ele fala, a nossa fonte de informação são os assassinos, no caso Lutero e o seu exército, que eles mataram, tá bom? E eles descreveram como eram essas pessoas. Aí também descrevem eles como violentos, uma série de coisas. Bom, se eles eram violentos, se eles eram pentecostais que se desviaram e se tornaram violentos, né? Então eu não posso classificá-los como cristãos verdadeiros, tá ok? Mas como que nós vamos confiar
na descrição que os assassinos fizeram desses grupos cristãos, vou chamar assim, seguidores do cristianismo como religião, tá ok? Então esse historiador aqui, ele confirma a mesma coisa. Não é fácil você contar uma história em que você tem uma instituição que ela domina essa história, ela controla, ela bota fogo em bibliotecas como a de Constantinopla, que contava muitas histórias que nós infelizmente perdemos. Como confiar nessa instituição? Não dá para confiar, ok? Então nós contamos como história, mas como diz esse historiador aqui também, os assassinos deles, aqueles que vão perseguir e matar eles, é que vão descrevê-los. Mesmo assim terão padres que não conseguirão mentir. Nós veremos que terão padres que eles são contratados, são ordenados que eles vão dirigir a Inquisição, mas eles não conseguem dirigir a Inquisição, porque eles não conseguem matar, não conseguem tirar a vida daquelas pessoas que ficavam em dificuldade. Aí o Papa falou, olha, já que você está assim, criando dificuldade, eles contrataram, literalmente, não é exagero, eles contrataram um bandido, um homem que ele era assim como um matador de aluguel, um grande matador de aluguel conhecido na Europa, que ele agia com piratas, reis contratavam ele e o seu exército para fazer roubos, saques, né? E ele foi contratado para dirigir a Inquisição. Então, é uma história que nós ficamos desconfiados com o conto católico. O comentário prossegue. A única documentação disponível está nos arquivos de julgamento por heresia e em tratados e manuais que ensinavam a lidar com esses hereges. Scraf diz com propriedade que eles são tão intrigantes que a alcunha de inimigos deve ser aceita com cautela. Os cátaros aderiram a várias doutrinas, mas geralmente adotavam a tendência comum de ser evangélicos na fé e receptivos ao ministério miraculoso do Espírito Santo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se, nós estamos próximos do ano 1200. Por isso que eu dei um salto 300 anos à frente para vocês, para mostrar que lá também nos dias da Reforma tinham pentecostais, só que estavam sendo mortos, lá no caso, pelos protestantes e pelos católicos. Ok? Então esse grupo aqui, o que a história comprova é que havia sim pentecostalismo entre eles, que normalmente eles não chamavam de pentecostalismo. Eu já expliquei isso para vocês. Pentecostalismo é um uso moderno, surgiu nos Estados Unidos. Na época, eles chamavam de os praticantes do carisma, porque carisma em grego é dom espiritual. Então, aqueles que praticavam os dons espirituais, e está lá, entre eles o dom de profecia, o dom de diversidade de línguas, que eram dons comuns entre eles, tá ok? O que a história diz. O comentário prossegue. De acordo com Augusto Leander, historiador luterano do século XIX, veja que esse historiador, eu gosto de colocar, eu boto para vocês historiadores católicos, né, como falei, principalmente o Daniel Rups, ok? Para você ter também uma visão católica da história. E agora, aqui uma visão de um luterano. Ele diz, pela virtude da imposição de mãos, todos aqueles que se lhe submetessem com a disposição mental adequada seriam preenchidos com os dons do Espírito Santo e seriam purificados de todos os pecados. Assim seriam capazes de finalmente entender de maneira correta os mistérios profundos das Escrituras. Essa operação íntima do Espírito Divino faria neles o papel dos sacramentos. Então veja, isso é uma descrição de um protestante, um luterano, alguém que não acreditava. E aqui um comentário importante para vocês. Os católicos, eles nunca negaram os dons espirituais, porque é irracional. Como você vai dizer
que os dons espirituais cessaram. Sem os dons espirituais, a igreja não vive. O apóstolo Paulo diz que os dons foram dados para edificação da igreja. Edificação significa fortalecimento. Você estar firme em algum lugar, não se mover facilmente, tá ok? Então a igreja católica, ela nunca negou os dons espirituais. Tanto que nessa época, ela proibia essas igrejas. Ela dizia que só ela podia praticar o carisma. Que fora da igreja católica, os dons espirituais, falar em línguas espirituais, seria considerado bruxaria e possessão demoníaca. Muitas pessoas que nós estamos lendo aqui, que foram queimados por bruxaria, provavelmente eram pessoas de igrejas pentecostais, que a igreja católica perseguia e matava eles e fazia questão de queimá-los, dizendo que eles eram bruxos e bruxas. Bom, então o historiador luterano, ele prossegue, né? Ele diz: no relato dos fenômenos miraculosos que ocorreram entre os cátaros, Neander supôs que eles possuíam conhecimento dos poderes escusos da natureza, ou seja, um protestante, ele não acredita em dons espirituais, porque Lutero, quando ele fizer a reforma, nós estamos no ano 1200, 300 anos à frente, quando Lutero fizer a reforma, ele vai escrever, como os dons espirituais não eram encontrados na igreja católica que ele conviveu, ele disse que aqueles fenômenos acabaram, que os dons espirituais só existiram para a igreja primitiva. Ou seja, os protestantes, eles negam a continuidade dos dons espirituais. Já os católicos não negam. Os católicos não negam. Eles dizem que só eles podem praticar. Mas não praticavam nada, porque, claro, o Espírito Santo não vai se manifestar onde existe idolatria, onde existe culto aos mortos. Lutero, como viu que não existia na igreja católica, e ele foi enganado, pensando que a igreja católica era a verdadeira igreja de Jesus, o que ele fez? Ele desenvolveu a doutrina chamada cessacionismo. Nós vamos estudar essa doutrina mais à frente. O cessacionismo é uma doutrina até hoje pregada, né, por todas as igrejas protestantes e também pelas igrejas batistas. Porque as igrejas batistas que existem hoje, pelo menos a igreja batista geral e a igreja batista reformada, elas saíram, né, do protestantismo. Elas saíram do protestantismo anglicano na Inglaterra. Mas os anabatistas, eles existiam e eles passarão a ser chamados de batistas. Porque eles, quando eram chamados de anabatistas, rebatizadores, eles diziam: nós não somos rebatizadores, nós somos batizadores. Em latim, como eles falavam? Eles falavam: nós não somos anabatistas, nós somos batistas. Porque batista é batizador e anabatista é rebatizador. Então, as igrejas anabatistas, as igrejas batistas, chamada Igreja Batista Geral, e a Igreja Batista Reformada, elas também seguiram a doutrina do cessacionismo. Mas tem uma igreja batista chamada Igreja Batista Independente, que essa é uma igreja pentecostal anterior às Assembleias de Deus. Eu vou contar a história dela para vocês, que nós estamos estudando história da igreja. Nós vamos estudar a origem de cada denominação, inclusive a Assembleia de Deus, né? A Igreja Batista Independente, nós veremos que ela é uma igreja pentecostal anterior às Assembleias de Deus. Ela resulta diretamente das igrejas anabatistas. O comentário prossegue. Bom, comentar ainda sobre essa parte aqui que ele diz, né? Ele fala de poderes escusos da natureza. Isso é uma coisa horrível, mas até hoje eles não falam mais, porque hoje a Igreja Católica está imitando o pentecostalismo, né? Tá bom? Mas antes da Igreja Católica adotar esse pentecostalismo espírita, esse pentecostalismo idólatra, tá bom? Eles diziam também que
o pentecostalismo que nós manifestamos seriam coisas escusas, coisas estranhas, né? O comentário prossegue. Porém, ele estava tentando explicar esses fenômenos usando o mecanismo da sua teologia cessacionista. A explicação mais lógica é a de que os cátaros adquiriram uma intimidade pessoal com o Espírito Santo e seus dons. Se for assim, eles devem ser considerados um movimento carismático genuíno. Eu acrescentei aí, entre colchete, o termo moderno que é utilizado, pentecostal. Tá bom? E aproveitando para relembrar vocês, pentecostalismo não descreve bem os dons espirituais. Pentecostalismo, na verdade, é uma era. A era que nós estamos vivendo, que é a era dos gentios, ela é a era do pentecostalismo. Por quê? Pentecostes era o que alguns chamam de uma das festas, né? A quarta festa lá de Levítico 23, que é melhor traduzido como o quarto tempo determinado. Esse é o significado da palavra hebraica Moadim, que alguns traduzem por festas. A nossa tradução traduz por solenidades. A melhor tradução seria tempos determinados. Tá bom? Então, Pentecostes é um tempo determinado, é uma era que iniciou ali no dia de Pentecostes, tá ok? No dia de Pentecostes, 50 dias depois do dia das primícias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, ali começou uma era, começou um período. E hoje é utilizado o pentecostalismo, mas historicamente era chamado de carisma. Então, por isso, esse autor Edith Riad, que é um autor cristão, tá bom? Pentecostal, aqui ele descreve como carismático. Tá bom? Então, hoje a Igreja Católica criou, até usando aquele termo antigo, os católicos carismáticos. O comentário prossegue. Neste período da história, são identificados dois grupos religiosos que se identificavam por cátaros. Os cátaros albingenses eram católicos maniqueístas e os cátaros anabatistas eram cristãos. Tá bom? Então eram católicos maniqueístas porque a história os define assim. Tá bom? E não vai ser só esse historiador, não. Terão outros historiadores do período da Reforma, luterano, presbiteriano, que eles vão contar histórias sobre esses grupos e descrevem eles como grupos pacifistas, que não pegavam espada nem para se defender da Igreja Católica. Eles fugiam para as montanhas, se escondiam. Era a única saída que eles tinham naquele momento, já que a Igreja Católica ela usava a força dos exércitos. Ela chegava para capturar, torturar e matar. Então eles tinham que fugir.